Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 4 do livro Bairro dos Estranhos. Mas, antes de eu começar a leitura, eu vou deixar um breve resumo do capítulo anterior. Atílio sai por vários dias à procura de creche e de trabalho, mas nada encontra, e se vê obrigado a pedir esmola para se alimentar e alimentar a filha. Em seu desespero, passa pela sua cabeça em dar a filha para adoção, mas tenta livrar-se desse pensamento. Porém, ele insiste, e ao passar em frente a um orfanato, acaba colocando a menina adormecida em sua porta e sai desnorteado pelas ruas da cidade. Chegando em sua casa, deixa uma carta para a dona da casa pedindo-lhe perdão e dizendo que teve que ir embora juntamente com sua filha. Pega todos os seus pertences, roupas e alguns objetos da menina, coloca tudo em uma mala e sai. Anda pela madrugada e, ao amanhecer, pede esmola e, com o dinheiro, compra um frasco de veneno com a intenção de se matar. Mas antes, decide ver a filha e, ao chegar ao orfanato, fica espiando por entre as grades e vê o quanto a menina está sofrendo e chorando e recusa-se a alimentar-se. E só então ele percebe o mal que ele fez. E ao chegar um carro de entrega e o portão do orfanato é aberto, a menina sai até a calçada, em desespero chamando pelo pai, e Atílio aproveita a oportunidade e pega a menina e sai em disparada. Algumas pessoas o seguem, mas ele consegue despistar. Mais tarde, numa praça à noite, a polícia o pega e a menina sai em disparada correndo por entre as ruas da cidade. Atílio consegue fugir também da polícia, mas perde sua filha de vista. Ele entra em desespero, sai feito louco procurando pela menina, mas nada encontra. Senta-se na calçada e implora ajuda de sua mulher e de sua cunhada. Em outro ponto, uma mulher pede ajuda a um jovem que passa na rua, pede que ele ajude a menina, e este acaba ajudando. E quando ele olha, a mulher desapareceu. Olhando mais na frente, vê essa mesma mulher, e ele a segue, e esta a leva até Atílio, onde Lucinha vê o pai sentado e chama por ele. Atílio agradece o moço, e este, quando vê a foto na mão de Atílio, reconhece a mulher, e Atílio percebe que foi sua cunhada quem o conduziu até ele. Agradecido, ele leva a menina nos braços e tenta achar um abrigo para dormir. Lá encontra um homem, Sebastião, que o ajuda e oferece um lugar para morar. E só então ele consegue descansar a cabeça e dormir um pouco. Agora que vocês relembraram o capítulo anterior, já vou pedir que você deixe sua inscrição se você ainda não for inscrito e, claro, seu like também, certo? Peço o apoio de vocês para me ajudar a fazer novamente o canal crescer. O canal caiu muito com a retirada dos livros, então eu peço, gente, me ajudem a divulgar o canal para que ele volte a crescer novamente, certo? Então, dados os recados, vamos para o próximo capítulo. O bairro. Já é noite quando Januário e Olga conversam com o Dr. Fernando a respeito da andarilha. Ela continua insistindo com a ideia de que mora naquela casa, apesar de achar tudo mudado, e continua chamando por Adolfo. E quanto ao bairro dos estranhos, poderemos tentar o que propusemos? Pergunta Januário. Se vocês conseguirem convencê-la disso, tenho certeza de que será o melhor para ela. Já conversamos com o dirigente do bairro, explicamos-lhe tudo e ele concordou em arrumar uma moradia para a mulher até que se resolva o seu problema, e desde que ela se porte bem lá. Ótimo, então. Boa sorte. Obrigado, doutor. Despedindo-se do médico, Januário e Olga entram no quarto do hospital onde se encontra a andarilha. Quem são vocês? Pergunta a doente, agora já demonstrando um pouco mais de calma. Meu nome é Januário e esta é minha esposa Olga.
Gostaríamos de ajudá-la e sabemos como. Basta apenas que a senhora ouça-nos com bastante calma e confie em nós. A mulher concorda e então o casal conta-lhe como a conheceram na padaria e tudo o que aconteceu até então. Além do que, procuram convencê-la de que talvez aquela casa não seja sua, mas sim bastante parecida, e que também a cidade procurada não seja aquela. A andarilha parece recuperar-se um pouco, pois percebe algum fio de esperança. Confio em vocês, mas devo dizer-lhes que não me lembro de nada disso que me contaram. Não lembro de ter andado de cidade em cidade, ou de tê-los conhecido, e da viagem que eu teria feito com vocês. Tudo que me lembro é de que, como já disse, saí de casa e quando cheguei no centro da praça começou aquele pesadelo que não consigo entender. Talvez, realmente, eu tenha perdido a memória quando saí de casa, em alguma outra cidade. Tenha andado por muito tempo e, coincidentemente, pela visão de uma casa bastante parecida, eu tenha recobrado as lembranças do passado. Ficam alguns segundos em silêncio. E o que vocês acham que devo fazer? Olga explica-lhe que, para que não fosse internada em um sanatório, arrumaram-lhe um lugar para ficar, em um bairro afastado de sua cidade. Explica-lhe que são pessoas boas que vão tomar conta dela e que, na certa, ajudarão no que diz respeito ao seu problema. Será que eles podem mesmo me ajudar? Acreditamos que sim. Nós mesmos iremos ajudar. Como? Vamos tirar fotos da fachada da casa e de você e enviaremos a várias delegacias de polícia da redondeza. Faremos uma carta para o delegado de cada cidade explicando o caso. Também citaremos o nome de Adolfo. A propósito, qual o seu nome, sobrenome e de seu marido? Meu nome é Clotilde. Meu sobrenome é... Deixe-me... Meu Deus, não consigo lembrar-me de meu sobrenome, nem do meu marido. Meu Deus, o que estará acontecendo comigo? Acalme-se, não tem importância. Nesse momento, adentra o quarto o Dr. Fernando e uma enfermeira. E então? Tudo certo, doutor, exclama Olga. Ela já está bem mais calma agora e está contente com a campanha que iremos fazer e concorda em ir para o bairro dos Estranhos. Bairro dos Estranhos? Sim, Clotilde. Assim é que é chamado o lugar onde você vai morar, mas não se assuste com o nome. Seus moradores são muito bons e caridosos. Essa foi uma denominação que o povo da cidade deu a esse bairro, porque seus moradores possuem uma religião diferente, onde acreditam e dizem conversar com os espíritos. Com os espíritos? Não precisa ter medo. Não tenho medo. Já ouvi falar disso. Talvez, quem sabe, eles possam me ajudar. Quem sabe? Bem, vou conceder alta a ela. Podem levá-la, amanhã à tarde. Obrigado, doutor. São 3 horas da tarde, quando Januário e Olga apanham Clotilde no hospital e voltam para sua cidade. Chegando lá, passam pela padaria para verificarem se está tudo em ordem e rumam a seguir para o bairro dos Estranhos, que se localiza a aproximadamente uns 6 quilômetros de distância da cidade. Atravessam uma pequena mata e chegam finalmente ao bairro que é formado por cerca de 50 casas dispostas em forma de U ou ferradura, todas voltadas para o centro e cercadas por detrás, por alto e cerrado arvoredo. No centro desse semicírculo há um enorme barracão, com janelas altas e uma grande porta que dá para o lado oposto à entrada do bairro. Tanto as casas como o barracão são construídos muito simplesmente, onde a pintura das paredes já está bem gasta pelo tempo. Em quase todas as construções, muito reboco já se soltou, deixando diversos tijolos à vista. Defronte ao barracão há um jardim bem cuidado e florido, que chega até a contrastar com o resto do lugar. Descem do carro e dirigem-se até uma das casas.
Um homem, jovem ainda, de cerca de 30 e poucos anos, os faz entrar em uma pequena sala que, apesar de diminuta, é muito limpa e adornada com simplicidade. Sentado em uma poltrona e lendo um livro, encontra-se um velho de cabelos e barba brancas que, assim que os três entram, levanta-se e recebe-os com um largo e franco sorriso nos lábios. Como vai, seu Januário? Tudo bem, seu Afonso. Dona Olga? Muito bem. E o senhor? Graças a Deus estamos vivendo. Esse é meu filho, Armando. O casal cumprimenta Armando e Januário volta-se para seu Afonso. Esta é Clotilde, a senhora sobre a qual conversamos. Muito prazer, minha filha. Cumprimenta o velho. Sente-se. Afonso examina Clotilde detalhadamente por alguns instantes e fala-lhe. Fique tranquila, Clotilde. Tomaremos conta de você até que seu problema seja resolvido. Teresa, venha até aqui, por favor. Pois não, seu Afonso. Responde prontamente uma moça vindo do outro cômodo da casa. Esta é minha nora, Teresa, esposa de Armando. Por favor, minha filha, leve Clotilde até a casa de Conceição. E virando-se para os visitantes, Conceição é uma senhora de idade que perdeu o marido faz pouco tempo e atualmente mora sozinha. Você vai se dar muito bem com ela, Clotilde. Ela já sabe de seu problema e já preparou cama e roupas para você. Vá até lá com Teresa e procure se acomodar da maneira que mais lhe convier. Se precisar de mais alguma coisa, peça a Conceição. Logo mais à noite conversaremos. Muito obrigada, seu Afonso. Agradece Clotilde. Em seguida, abraça Dona Olga e Januário. Deus lhes pague o que estão fazendo por mim. Muito obrigada. Que Deus a proteja, Clotilde. Amanhã de manhã voltaremos aqui para tirar uma fotografia de seu rosto e depois de amanhã irei até Boiadas para fotografar a casa. Pode deixar tudo por nossa conta. Mais uma vez, muito obrigada. Dizendo isso, Clotilde sai, acompanhando Teresa. É bastante estranho o caso dessa mulher, comenta Januário a Afonso. Como pode ser? Apareceu em minha casa sem memória nenhuma, apenas procurando a cidade de Boiadas, sem saber o porquê. No caminho, lembrou-se de um sítio. Chegando à cidade, achou que seria essa tal de Clotilde que morava naquele sobrado e que tudo havia mudado na cidade. Talvez a casa onde mora seja parecida com aquela. Até aí tudo bem, mas depois de se assumir totalmente como Clotilde, esqueceu-se de tudo mais, inclusive de nós. Só se lembra de sua vida como Clotilde. Sim, é bastante estranho, concorda Afonso, mas podem ficar descansados. Tudo faremos para ajudá-la. Temos certeza disso, comenta Olga. Januário e a esposa, então, despedem-se de Afonso e deixam o lugar de volta para a cidade. À noite, já instruída por Afonso, Conceição leva Clotilde até a casa deste e sai acompanhada pela esposa e a filha do velho, deixando-os a sós. Clotilde, antes de mais nada, quero que saiba que você se encontra entre pessoas amigas e respeitadoras, que tudo farão para ajudá-la no que for preciso. Também é necessário que saiba que este bairro, mais conhecido como Bairro dos Estranhos, possui suas próprias normas de conduta. Por isso, terá total liberdade de escolha entre aqui ficar ou ir embora. Porém, para que fique e para que possamos de alguma forma auxiliá-la, é preciso que conte tudo a seu respeito, pelo menos o que puder se lembrar. Seu Afonso, creio que seu Januário e Dona Olga lhe contaram sobre o meu aparecimento na vida deles, fato que não consigo lembrar-me mais. Sim, contaram-me tudo. Com referência à minha infância, pelo que me lembro, pouco tenho a dizer, pois fui criada em um sítio até os 10 anos de idade. Disse ao Januário que cheguei a reconhecer determinado local, a caminho de Boiadas, mas que seria impossível que lá tivesse vivido,
porque, com respeito ao rio, este já estaria seco, bem antes de eu ter nascido. Lembro-me muito bem que, quando criança, cheguei a pescar diversas vezes em um rio com meu pai. Dos 10 anos de idade até os 24, morei em uma cidade no norte do país. Lá, já na adolescência, Clotilde se cala e abaixa a cabeça. Minha filha, se quer que a ajudemos, não esconda nada. Tudo o que disser é importante, por pior que seja. Clotilde fita o velho e vê nele uma grande bondade e compreensão, decidindo então contar tudo sobre sua vida. Sim, bem, como estava dizendo, quando adolescente, tive minhas primeiras noções sobre sexo. E como eu era bonita, mas também muito ambiciosa, descobri que poderia tirar partido desses meus atributos. Então, aproveitei-me dessa minha beleza física para ganhar dinheiro, cada vez mais dinheiro. Não sei se o senhor está entendendo bem o que estou lhe dizendo. Sim, estou entendendo. Na verdade, fiz por muito tempo um grande comércio de meu corpo. Aos 23 anos, conheci Adolfo, que enamorou-se de mim. Também enamorei-me dele. Casamo-nos e fomos morar em uma cidade que, apesar de tudo, acredito, chamar-se Boiadas. Hoje, pelo que já vi, creio que talvez, apesar da volta de minha memória, eu esteja enganada quanto ao nome dessa cidade, pois está tudo muito diferente, a não ser pela casa, bastante parecida com a qual eu morava. Essa é a parte que menos eu consigo entender, e que cada vez que penso nisso, minha mente parece entrar em torvelinho bastante confuso. Mas, voltando à minha história, fomos morar nessa cidade, onde Adolfo arrumou um emprego de garçom num bar que ficava no andar térreo do sobrado que alugamos. Fomos muito felizes por alguns meses, e o que eu mais temia acabou acontecendo. Não consegui refrear meu desejo por aventuras novas. Foi quando o dono do prédio, percebendo essa minha fraqueza, seduziu-me e passamos a nos encontrar em determinados horários em que meu marido trabalhava. E não foi apenas com o dono do bar que traí meu marido, mas com quase todos os seus amigos e frequentadores daquele estabelecimento. Eu possuía uma irresistível atração para os homens, que logo não conseguiam ficar sem me ver, pelo menos uma vez por mês. Certo dia, Adolfo descobriu tudo e quis vingar-se de mim, aproveitando-se daquela situação. Fez-me continuar com os encontros, só que desta vez cobrando caro pelos meus serviços, o que fez com que, ao contrário do que eu imaginava, a freguesia aumentasse. Depois de aproximadamente mês e meio, precisamos alicerçar e contratar algumas mulheres, a maioria moças ainda, para atender ao serviço. Pouco tempo depois, contraí uma doença que me impediu, por alguns anos, de ter esse tipo de relacionamento. Passamos então a contratar mais mulheres para atender nossos clientes, e hoje somos donos do prédio e do bar. Nesse momento, Clotilde começa a chorar convulsivamente. Por que está chorando, minha filha? Afonso insiste mais uma vez. Por que as lágrimas, minha filha? Arrependimento? Sim, seu Afonso. Arrependimento. Não só pelo que fiz, mas, e principalmente, pelo que fizemos a algumas moças que trabalhavam para nós. E o que foi que fizeram? Por favor, seu Afonso, não pergunte sobre isso. Nunca terei coragem de contar isso a ninguém. E recomeça a chorar, dessa vez de maneira copiosa e convulsiva. Está bem, minha filha. Você não tem ainda condições de narrar esses acontecimentos. Não se torture. Peça a Deus que a auxilie. E tenho a certeza de que será ouvida e atendida. Acalme-se. Clotilde fica algum tempo em silêncio. Quanto a Afonso, deixa-a ficar imersa em seus pensamentos. Transcorridos alguns minutos, Clotilde olha humildemente para o velho e lhe pede com notada sinceridade: Seu Afonso, por favor, me ajude. Pela primeira vez em minha vida, sinto-me arrependida
e mesmo, como dizer, enjoada por tudo que já cometi. Nunca tive esses sentimentos, mas agora não sei o que acontece. Sinceramente, não consigo entender como pude levar uma vida como a que levei até agora. Sinto-me tão estranha. Parece que sou outra pessoa. Tranquilize-se, minha filha. Tudo faremos para auxiliá-la. Tenha fé em Deus, nosso Criador, e verá que tudo dará certo. Seu Afonso, o senhor acredita realmente na existência de um Deus? Você não acredita, minha filha? Não sei. Parece-me nunca ter pensado a respeito, mas nesse momento meus pensamentos parecem ter se modificado e desde ontem tenho pensado constantemente nele. Nas últimas 24 horas, cheguei a pronunciar o seu nome por diversas vezes. O senhor parece ter muita fé. Disseram-me ontem, antes de vir para cá, que os moradores deste bairro seguem uma religião ligada ao mundo dos espíritos. É verdade? Vocês acreditam em espíritos? Sim, minha filha, acreditamos. Todos somos espíritos encarnados neste planeta. Você nunca tinha ouvido falar na existência dos espíritos? Já, sim. Para falar a verdade, quando adolescente, cheguei a ir algumas vezes a um centro espírita, lá no norte. Mamãe me dizia que os espíritas acreditavam na reencarnação, mas nunca consegui entender isso muito bem. Gostaria de estudar e aprender a respeito? Acho que sim. Penso que uma religião professada por pessoas que sentem prazer em ajudar os outros só pode ser muito boa. Ainda não entendi o porquê vocês estão me ajudando dessa maneira, sem nunca terem me conhecido, e principalmente agora que o Senhor já sabe quem eu sou ou fui. Clotilde, todos nós temos os nossos defeitos e as nossas fraquezas, e somente auxiliando-nos uns aos outros poderemos nos livrar dessas mazelas. Quando então poderei aprender alguma coisa a respeito da religião de vocês? Quando você quiser, mas antes devo dizer-lhe algo muito importante, com toda sinceridade. Nós, do bairro dos Estranhos, possuímos uma religião bastante diferente da que a maioria das pessoas professam. Mas devo afiançar-lhe que, apesar de seguirmos as normas morais dessa nossa filosofia religiosa, não somos fanáticos e, inclusive, lamentamos qualquer tipo de fanatismo religioso. A essência e a base de nossa crença é o amor a Deus e ao próximo, seja ele quem for. Por esse mesmo motivo, respeitamos todos aqueles que possuem em sua religião esses princípios. Respeitamos, inclusive, aqueles ateus que, sem terem uma crença em que acreditar ou mesmo temer, seguem seus princípios elevadíssimos de amor fraterno. Conheço pessoalmente alguns que possuem uma vida inteira pautada por conduta que nada mais é do que aquela que Cristo nos legou, mesmo sendo eles totalmente céticos. O rótulo religioso não diz nada e não serve para garantir, ao rotulado, nenhuma porta aberta aos céus. Nós acreditamos piamente nas verdades que abraçamos e que temos como únicas. Porém, para nós, eu vou repetir mais uma vez: qualquer religioso que siga os caminhos do bem, iniciados por Jesus, possui todo o nosso respeito e admiração. Acreditamos também que cada pessoa é única em seus raciocínios e aspirações, e que cada um deve seguir as verdades que lhe sejam mais próprias e compreensíveis. Tudo isso que falei tem por finalidade explicar a você os nossos propósitos quanto a revelar-lhe a nossa maneira de encarar a vida, quer que seja deste lado, quer que seja do outro, cuja entrada é a morte do corpo físico. Quando nos decidimos a auxiliá-la e a recolhermos aqui, por momento algum, pensamos em torná-la uma de nossas seguidoras. Não é nosso esse trabalho de trazer adeptos e nem sair pelos caminhos do mundo tentando convencer pessoas sobre a nossa religião. Mesmo aqueles que escrevem livros sobre o assunto não têm a intenção de obrigar ninguém a aderir a essas verdades. Eles, com seus sábios ensinamentos,
Apenas mostram os fatos e provas, sem obscurantismos sofismáticos. Identificam, sim, de maneira bastante simples e direta, os caminhos e pensamentos dessa nossa filosofia religiosa, deixando sempre ao leitor o livre-arbítrio de acreditar ou não. Por isso, minha filha, se você desejar aprender, enquanto aqui estiver, alguma coisa sobre nossa religião, teremos enorme prazer em ensinar-lhe o que pudermos. Mas, se você não quiser aprender nada sobre o assunto, não se preocupe. Você poderá continuar aqui por quanto tempo quiser, até que sua situação seja resolvida. Nada exigiremos de você, a não ser uma boa conduta. Vocês são muito bons e eu quero aprender sim. Clotilde levanta-se, despedindo-se de Afonso, mas, quando está próxima à porta, defronta-se com um espelho pregado em uma das paredes. Parece incrível, mas desde o momento em que viu-se naquela praça de boiadas, não havia ainda olhado em um espelho. Um grito rouco escapa-lhe da garganta, enquanto começa a apalpar o rosto com as mãos, freneticamente. Não pode ser. O que aconteceu com meu rosto? Não sou eu! Não sou eu! Afonso, de um salto, chega até ela e retira-a da frente do espelho, fazendo-a sentar-se, ainda gritando e sacudindo a cabeça, parecendo querer livrar-se dela. Tenha calma, minha filha, tenha calma. Clotilde fica olhando para Afonso, com os olhos esbugalhados e meneando a cabeça, como a transmitir-lhe a sua incompreensão, sussurra apenas. Não sou eu. Não é o meu rosto. O que está acontecendo comigo? Meu Deus! Estarei realmente ficando louca? Tenha calma, Clotilde. Tenha calma e me responda. Você acha que esse não é o seu rosto, sua fisionomia? Tenho certeza. Olhe-se novamente. Não. Você precisa olhar. Não. Não tenho coragem. Venha cá, pede Afonso enquanto ajuda Clotilde a se levantar. Você tem que se olhar. Não pode fugir. Não tenho coragem, suplica, ao mesmo tempo em se deixar arrastar de cabeça baixa para a frente do espelho. Olhe-se, Clotilde. Esta, levada pela mansidão do pedido de Afonso, lentamente começa a levantar o rosto até encontrar-se com sua imagem especular. Fica por alguns segundos mirando-se e, em seguida, leva a mão ao rosto e começa a palpar o nariz, os olhos, a boca, as maçãs do rosto, os cabelos. Esse não é o meu rosto, seu Afonso. Nem parecido? Talvez alguns traços, mas não é o meu rosto. Além do mais, apesar de reconhecer minha beleza, não sou bonita assim. Esse rosto é mais suave, mais calmo. O que estará acontecendo comigo, seu Afonso? Eu me lembro de tudo a respeito, mas esse rosto... Que coisa estranha é esta que está me acontecendo? A cidade de Boiadas, tão mudada. Não só a cidade, seu Afonso. Não lhe disse nada antes a respeito, mas também as pessoas parecem vestir-se de maneira diferente. Nunca também havia visto tantos automóveis e tão diferentes. Afonso fica por alguns momentos pensativo. Clotilde, só há uma maneira de resolvermos essa situação. Em primeiro lugar, é preciso que você tente ficar calma e que procure não pensar muito a respeito desse problema por que passa. Sei que isso vai ser difícil, mas me parece ser o primeiro passo para a sua solução. Creio, com bastante convicção, que a qualquer momento uma cortina lhe será descerrada e verá, então, claramente a verdade sobre tudo o que lhe está acontecendo. Mas para que isso aconteça, é preciso que esteja com a mente bastante livre, solta, aberta. Vou arrumar-lhe um trabalho para que se distraia e ocupe seus momentos. O senhor acha mesmo que vou livrar-me desse pesadelo? Tenho fé em Deus que sim. Não se preocupe. Você não está sozinha. Tudo faremos para ajudá-la. Clotilde abraça o velho e liberta-se um pouco da tensão que a acomete, com um choro silencioso de desabafo.